Bem, boa tarde a todos e todas. Eu vim aqui dar uma espiadinha no trabalho de vocês para poder depois retornar. É uma honra para mim, mais uma vez abrir aqui uma reunião dessas, um evento desses, para tomar conhecimento assim com mais profundidade do grande trabalho que os juízes e juízas federais, os servidores e as servidoras têm feito nessa justiça da terceira região. E mais uma realização é esse painel do BI, agora com a movimentação do GEF, né? Que é o que vai ser, a movimentação processual do GEF, que é o que vai ser exposto. Eu sei que todos vocês têm trabalhado muito, mas muito para que isso fosse viabilizado, aqui Paulo Arena, o Saliba, a Maíra, a Kátia e todos os outros, vou parar de falar aqui os nomes para não ser injusta com ninguém. Então, eu estou aqui para prestigiar esse trabalho que vocês fizeram, estão fazendo, né? Porque, na verdade, é um trabalho em construção, né? É um sistema em construção, sempre. Então, vocês deram o start, vocês chegaram até aqui, a terceira região a cada dia cresce em importância por conta do trabalho que todos nós juntos podemos fazer. Então, continuemos juntos, todos nós, nisso. Parabéns para todos, parabéns aqui para a doutora Daldice, incansável nesse GEF. Eu sei que muito do que vocês têm feito aqui tem sido com aquele tridente quente que ela fica cutucando todo mundo, né, Daldice, desde manhã até a noite, porque ela faz isso aqui na presidência também. Era a pessoa indicada para isso, né? Para esse cargo que ela está ocupando hoje, nessa missão que ela tem hoje. Então, gente, olha, estou aqui, vou ficar aqui até o momento, até 18h30 eu posso ficar, tá bom? Estarei aqui ouvindo vocês com muita alegria mesmo e tenho certeza que vou aprender bastante. Parabéns aí, Saliba, que eu sei que você tem feito muito nesse negócio todo aqui, né? E o Paulo Arena, tadinho, que não sabe o que faz primeiro, mas ele tem sido o braço direito, esquerdo, ele, a Marisa e o Ricardo Damasceno. Então, parabéns a todos vocês e vou ficar aqui aguardando, assistindo. Obrigada, bom trabalho aí. Bom. Quem é que vai agora? É a Kátia? Doutora Stefanini, Eu? você está com a palavra, sim. Bem, primeiramente, então, estou acompanhando a presente painel de movimentação processual dos juizados especiais, desenvolvido com tanto afinco pela Divisão de Estatística deste tribunal. Gostaria, portanto, de cumprimentar os magistrados presentes, desembargadora Marisa Santa, presidente do nosso tribunal, desembargadora Daldice Santana, desembargadora, coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, juiz federal Alexandre Saliba, coordenador do Comitê de Estatística da Terceira Região. Ainda mais, cumprimentar os magistrados, juízes auxiliares da presidência, Paulo Arena, Marisa Cúcio e Ricardo Damasceno. Os juízes auxiliares da corredoria, Roberto Lemos e Leonardo Zanini. E, por fim, o juiz federal, presidente do Estado de São Paulo, doutor Carlos Navarro. Assim, cumprimentando a todos, registro meu agradecimento pelo convite feito a mim para participar desse evento de apresentação do painel de movimentação processual dos juizados especiais. Trata-se de ferramenta de extrema importância que vem permitindo a organização e a centralização de dados estatísticos das unidades jurisdicionais da terceira região, que até então encontravam-se dispersos em sistemas processuais distintos. Essa centralização é fundamental para uma visualização adequada e detalhada do acervo dos juizados. Ademais, o BI possibilita o uso de filtros e recursos que o transformam em uma ferramenta poderosa de triagem. Assim, funciona como um instrumento de governança, de gestão, de acervo e de boas práticas. Otimiza o trabalho dos magistrados e servidores que diariamente
precisam lidar com grande volume de processos. No contexto dos juizados, o painel certamente terá muito a contribuir, e os juizados enfrentam atualmente desafios decorrentes, por exemplo, da migração do sistema do SISGEF para o PGE, de mitigação da competência delegada e do aumento expressivo na distribuição de processos que ocorreu durante toda a pandemia. Por esse motivo, cabe a nós elogiar o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido de forma tão competente pelas gestoras Maíra e Kátia, assim como pelos demais servidores da assessoria de desenvolvimento estratégico e da divisão de estatística. De outro lado, é importante destacar que esse trabalho é um meio e não um fim em si mesmo. Por isso, é essencial que os senhores que agora nos assistem, magistrados e servidores da Justiça Federal, insiram o uso do painel em suas rotinas de trabalho. Explorem, questionem, esclareçam dúvidas, façam questões e apontem as inconsistências que eventualmente encontrarem e os ajustes que entenderem necessários. Eram estas palavras que eu tinha a dizer neste início. Agradeço novamente pelo convite e passo a palavra à doutora Daldi Santana, coordenadora dos Juizados Especiais Federais. Desembargadora Daldi. Obrigada, doutor Stefanini, pela delicadeza da palavra e, evidentemente, a todos, a doutora Marisa, por essa missão que me foi dada, e mais do que dada, essa missão está sendo também cuidada por ela. Eu até fico constrangida quando ela diz que eu apurrinho demais a presidência. Eu fico muito constrangida. Mas é que é incontrolável. Eu não usei essa palavra, não. Eu não falei essa palavra. Não, mas é que eu tento me controlar diante das dificuldades. Eu tento, gente. Por incrível que pareça, não é tão fácil para mim. Mas a responsabilidade é muito grande, da responsabilidade não só por olhar pelas pessoas, mas também pela missão que me foi dada e que me foi atribuída pela doutora Marisa. Ela tem uma expectativa e os juízes têm uma expectativa, os servidores têm uma expectativa, e eu realmente tenho tentado me dedicar, só que a gente não consegue trabalhar sozinho, não dá para trabalhar sozinho, e eu preciso dessa rede, né? O Paula Arena tem sido uma das vítimas minhas, né? Porque não é só a Marisa Cúcia, no outro espaço da coordenação das turmas, mas cada um tem o seu momento comigo, né? São servidores que trabalham e tal, ou é o doutor Stefanini aí nos projetos conjuntos, então cada um tem a sua, né? A Maíra aí com esse problema, o BI, não é o BI das turmas, é o BI dos juizados, já começou desde ontem à noite, né, Maíra? Então, já apontando necessidades. Então, assim, como disse o doutor, isso é instrumental para nós. Quando nós lançamos o projeto Novo Sistema, Novos Caminhos, nós apontamos a necessidade de gestão de dados, né? Tanto nos juizados quanto nas turmas. Então, esse é o nosso... veio ao encontro da nossa necessidade. Precisa de aperfeiçoamento? Sem dúvida. Se tivesse já pronto, não precisaria nem ter lançado. O lançamento é para o início de uma caminhada, né? E para atender a necessidade nossa, dos juizados, que tem trabalhado, né, sempre com algo muito preciso, de forma sempre... O caminho do juizado, na minha visão, tem sido sempre essa de o que eu posso simplificar da melhor forma possível para entregar a jurisdição. Eles não conseguem trabalhar com algo que dê nó, né? Com algo que não seja eficiente. Eu sou muito, muito usuária do BI que nós temos. Eu quero dizer, eu estou falando para nossos colegas juízes e servidores.
Eu não estou falando por falar, porque está lançando, porque é uma palavra bonita, né? Business Intelligence, é bonita a palavra, né? Não é por isso. Eu não consigo fazer nenhum ato de gestão sem olhar números. Então, quando eu distribuo as funções, as atividades dentro do gabinete, eu puxo o dado estatístico para saber como estamos e por que eu vou atribuir tal incumbência a tal servidor. Porque eu tenho que demonstrar para ele que não é um achismo, não é algo subjetivo, é algo matemático, né? E a Maíra sabe que eu mantenho ainda meu paralelo controle desde sempre, né? E eu posso dizer a vocês, quando eu voltei do CNJ, o sistema leu-me como uma desembargadora nova. E no mês, sozinho, distribuiu 7 meses de distribuição de uma vez sozinho, no único mês. Eu quase morro e eu não conseguia descobrir, eu ia nesse BI tentar descobrir. Num dia, em plena sessão, eu lá cutucando, consegui descobrir que os outros tinham recebido 3.800 e eu tinha recebido 3.800. Saí na mesma hora e fui falar com o Daniel, que eu tinha descoberto, e aí eu estou contando isso para ver da utilidade do número para a gente poder gerir. E eu estava pesquisando justamente como é que eu iria dividir as atribuições diante daquele volume de processo, né? Então, é uma peça importante, não há como a gente fazer gestão sem número. Eu já lanço um desafio e um pedido. Eu acho que a Kátia que a Shirley conversa, não é, Kátia? É você? Então. As corregedorias, elas conseguem ter forma de pesquisar que a gente não tem. E, às vezes, elas descobrem algum processo num buraco negro que a gente não tinha conhecimento. Então, esses parâmetros de corregedorias, elas são importantes, porque não pode ficar restrita a corregedoria. Porque, afinal de contas, o juiz é corregedor permanente do seu acervo e é gestor. Então, a gente tem que ter esses elementos que são pedidos para que nós possamos trabalhar com o mesmo grau de eficiência que as corregedorias. Porque, afinal de contas, uma boa gestão não é compatível com atraso, não é compatível com outros elementos que levem a retardamento da prestação jurisdicional. Então, é importante que nós tenhamos esses mesmos elementos de pesquisa, esses mesmos relatórios, né, ou parâmetro de relatórios que as corregedorias têm. Então, gente, o que eu quero colocar aí para os juízes, a gente precisa, né, como foi lançado o projeto, a gente precisa da colaboração de todos os magistrados, de todos os servidores. Como? Fazendo até um comparativo do que se tinha, do que tem hoje, do que é ofertado, coloque, se está destoante o número apontado para cada um, questione, como eu questionei, como eu fiquei 3 meses questionando e não consegui a resposta. Isso foi em outubro, eu só fui descobrir em janeiro. Quer dizer, essa é uma... Não estressei ninguém, a não ser o gabinete. Não estressei a Maíra. Mas depois, aí eu passei a estressar o pessoal, porque aí eu pedia de redistribuição mesmo. E aí muitos falaram, mas você está em dia, pode ficar com 7 meses de antecipação. Não, de jeito nenhum. Então, é isso que eu espero dos colegas, que a crítica construtiva, ela é salutar para que a gente avance, né? A gente vai trabalhar junto com a Maíra, aquele projeto que a gente tem de gestão de dados, a gente vai trabalhar junto, então não vai haver sobreposição, vai haver junção para uma união de esforços para trabalharmos coesos e aperfeiçoando aquilo e apontando a nossa necessidade, aperfeiçoando os dados, enfim, para que a gente faça uma boa gestão e, portanto, uma boa prestação de serviço. Enfim, meu agradecimento à equipe, né, que já foi dita aqui, que Alexandre, Saliba e Maíra, Kátia, que eu estou conhecendo agora,
E todos aqueles que eu não sei, todos que trabalharam um projeto desse, não é de 5 pessoas, deve ter um monte de pessoas assim. E a corregedoria, por ter também validado essa necessidade com a doutora Marisa, com a presidência. Então, a doutora Marisa, ela conseguiu chancelar 2 projetos para dizer assim, eu não tenho dúvida de que a gestão de dados é importante para a prestação jurisdicional, é importante para nós. Então, nós vamos trabalhar juntos, sim, Marisa, doutora Stefanini e Arena, Saliba, pode contar com o juizado. Se não tiver demanda, eu demandarei. Pode ter certeza, tá? Obrigada, gente. Obrigada, doutora Daldice, por todo o apoio. E passo a palavra para a doutora Alexandre. Tá. O doutor Paulo Arena levantou a mão. Quer falar, Paulo? Posso falar? Ele tinha levantado a mão antes? Não? Aqui, Você tinha levantado a mãozinha antes? Foi sem querer. Por Não. favor. Tudo bem. Bom, boa tarde a todos e a todas, colegas, servidores. Os agradecimentos especiais à doutora Marisa Santos pela confiança, a manutenção do nosso trabalho, junto à coordenação de estatística, ao desembargador Stefanini, nosso corregedor regional. Um forte abraço, obrigado pela presença e o prestígio. E a querida desembargadora Daldice Santana, também como coordenadora, dando esse apoio e já nos demandando. Isso é excelente, nós precisamos de demanda. E eu falo, né? A gente tem que. Eu sou inquieto, então essa inquietude eu acho que ela é interessante para isso. A gente está sempre aprendendo e com as demandas, com as coisas que vão surgindo. Eu vou falar aqui rapidamente sobre o nosso público, né? São praticamente 50 varas gabinetes que nós temos na terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e 23 juizados únicos, que nós chamamos de JEVAs, em que também existe ali, roda também as ações que são de competência do Juizado Especial Federal. Então, nós temos aí praticamente 73 juízos, colegas e servidores, enfim, é uma pletora muito grande de magistrados e de servidores que vão proximamente manusear esse nosso painel. Esse painel, na verdade, é uma evolução do que a gente já tinha feito o ano de 2020 com o painel de metas. Fizemos uma exposição aqui em 2020, painel de metas. Depois fizemos uma em 2021 da movimentação de primeiro grau das varas, em maio de 2021. E o importante aqui já foi falado tanto pela presidente como pelo doutor Stefanini, doutora Daldice, é que essa ferramenta que vocês vão conhecer em alguns instantes é uma ferramenta que está em desenvolvimento. Ela não é algo pronto e acabado. Então, eu peço essa compreensão dos colegas, dos servidores, para quando manusearem, tenham isso em mente. Ela vai ser objeto de muitos ajustes ainda. Então, a gente conta com essa colaboração de vocês e que vocês também nos ajudem a validação dos dados, porque isso é importante. E nós colocamos aqui o dia 31 de julho como uma data razoável para que vocês validem os dados das suas unidades, para a gente poder fazer essa conferência e aí a gente vai evoluindo, sem prejuízo de, na medida que forem surgindo as dúvidas, os canais estarão abertos, tanto com a Maíra quanto com a Kátia, e está sendo gravado essa exposição, todas as falas, vocês podem recorrer ao vídeo gravado, mas principalmente ligação, viva voz, conversa com a Maíra, com a Kátia, comigo também, manda e-mail, é importante essa interação. Como foi falado aqui pela nossa presidente, o espírito colaborativo é fundamental para que a gente faça uma boa higienização dos dados. Isso é fundamental para, como disse a desembargadora Daldice, para que a gente possa gerir o nosso acervo, para que a gente possa, como disse o desembargador Stefanini, termos um sistema de governança, e isso é importante, a governança. Nós temos a Secalc, Central de Cálculos, que está se mostrando um exemplo muito salutar de governança dentro do poder público, dentro do poder judiciário. Então, o que as empresas já vêm fazendo há algum tempo, nós estamos fazendo também dentro do poder judiciário e com resultados bastante satisfatórios. E para finalizar, antes de passar a palavra para a Kátia, para a apresentação, esse tema é tão importante, tão sensível, que o CNJ, agora no início desse mês, a resolução acabou de sair do forno, no dia 6 de junho, já soltou uma resolução
a 462, Resolução 462 de 2022, que trata justamente da gestão de dados e de estatística. Então, é para mostrar para todos a importância do tema. Esse tema é importante, ele anda par e passo com o desempenho, com a eficiência de cada unidade, de cada tribunal, para que o CNJ possa implementar as políticas de desenvolvimento do Poder Judiciário. Então, mais uma vez, eu agradeço a confiança, doutora Marisa, no nosso trabalho. Um beijo especial aí para a Maíra e para a Kátia, que são verdadeiras guerreiras, e toda a equipe que está atrás da estatística. Realmente, doutora Daldice, é uma equipe muito grande. Então, na pessoa das duas, eu cumprimento todos os servidores e fica um abraço especial aqui para o meu amigo Paulo Arena, a minha amiga Marisa Cúcio, também guerreiros aí na presidência, e o meu colega de subseção, Roberto Lemos e Leonardo Zanini, como auxiliares do desembargador Stefanini. Então, um forte abraço. E para o Carlos Pérez também, auxiliar da desembargadora Daldice. Um abraço para todos e passo então para a Kátia para fazer a nossa tão aguardada apresentação do painel. Espero que todos gostem, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Marisa, doutor Luiz, doutora Daldice, doutor Alexandre, por todo o apoio aí. E também quero, a Maíra, e prestar meu agradecimento também a toda a equipe da estatística, porque hoje nós temos esse produto para entregar, é fruto do trabalho de uma equipe, que hoje nós temos o Rafael, que está aqui na reunião, que foi quem trabalhou na diagramação do painel, mas além do Rafael temos a Rose, o Paulo, o Igor e o Roberto também na equipe, que trabalham arduamente aí nesse trabalho de validação de dados e construção dos painéis. E sem maiores delongas, vou passar para a apresentação do painel, vou compartilhar a tela com o painel e eu vou... Só um momento, eu vou compartilhar a tela e quando aparecer... Bom, este é o painel de movimentação processual dos juizados. Eu vou apresentar as funcionalidades básicas do painel para que todos, não sei se todos já utilizaram o painel, como o doutor Alexandre disse, nós já temos o painel aí das metas, que tem processos dos juizados, das varas, então vocês já têm, acredito que uma certa familiaridade com o painel, mas como este tem alguns filtros diferentes, eu vou passar por cada página, por cada filtro, mostrando as funcionalidades, e ao final nós vamos disponibilizar o link do painel para que todos possam consultá-lo, desbravar esse mundo do painel e, como o doutor Alexandre disse, nos auxiliar. O grande objetivo assim, dessa apresentação, além de demonstrar as funcionalidades, mostrar, né, falar que nós precisamos do auxílio de todos para que esse painel represente o acervo das unidades. Nós temos trabalhado na construção desses dados desde abril do ano passado, quando com a implantação do primeiro GEF lá em Lins, nós já iniciamos o trabalho junto com a SET, a quem eu deixo meus agradecimentos também, que tem nos auxiliado muito aí, né, na construção da base de dados da estatística, e foram sendo extraídos os dados do PJE, só vou parar de compartilhar só um momento, só para fazer essa introdução. Foram extraídos os dados nessa migração do CIGEF para o PJE, muita coisa, na hora da migração não veio como movimentação processual, mas como documento, um PDF, e um PDF não representa a movimentação processual, então nós tivemos alguns percalços para levantar os dados, tivemos que fazer um trabalho com a SET para poder fazer reextração como movimentação processual, porque toda a estatística é baseada nas tabelas processuais do CNJ, classificação de classes, assuntos e movimentos segundo a tabela. Se tiver qualquer classificação que fuja a regra da tabela, não é apontada na estatística. Hoje, por exemplo, cito até um exemplo que foi um caso do GEF que eu vi, que na extração do mês de junho, a SET identificou
um documento que não tinha a classificação do CNJ, que era a juntada de despacho. E isso acaba impactando até na produtividade dos magistrados, porque se não tiver com a movimentação adequada da tabela, impacta no resultado da produtividade. Então, por isso que é muito importante assim a participação de todos nesse critério de avaliação, para que nós possamos identificar possíveis inconsistências, seja na migração, seja em algum ajuste que necessite no fluxo do PJE, para que tenhamos dados que reflitam o acervo de cada unidade, que cada um possa fazer a gestão do acervo com essa ferramenta. Passando para as funcionalidades do painel. Aqui na página inicial, sempre aqui é apresentada a data da última atualização dos dados. Então, no caso, esse painel que está publicado, que o link será disponibilizado, constam dados até 15/6. Ou seja, todas as movimentações registradas até 15 de junho devem estar representadas nos relatórios das páginas do painel. Se um processo foi baixado dia 16 de junho, ele não consta nos baixados, porque só apresenta movimentação até o dia 15. Então, além aqui da data da atualização dos dados, nós temos aqui um filtro da unidade judiciária. Então, é possível que cada unidade faça o filtro aqui da sua unidade. Essa é uma dúvida que geralmente os usuários têm com relação à funcionalidade do painel. Ele está apresentado em camadas o filtro. Então, aqui do lado tem uma seta que abre da seção para a subseção, e clicando na seta da seção, da subseção, abre a unidade. Então, no caso Corumbá, só tem uma vara gabinete, Campo Grande tem uma, apresenta uma, mas se pegarmos, por exemplo, São Paulo, que tem subseção judiciária de São Paulo, que temos 14 varas gabinete, abrindo aqui, é aberta cada unidade, e selecionando a unidade, aqui na parte superior é apresentada a unidade selecionada. Temos também o filtro de período. O objetivo desse painel é apresentar dados a partir de 2018. Passado, ele não validado, reprocessaremos todo o passado para que as regras corrigidas sejam aplicadas no acervo do passado. Então, é importante que, em relação ao acervo, sempre seja observada a última movimentação, onde já foram aplicadas as correções identificadas até aquele momento do processamento. Agora, com relação aos demais dados, em relação ao ano de 2022, como o Jeff já estava completamente no PJE, o esperado é que o dado esteja correto, de distribuídos, redistribuídos, baixados. Então, se tiver alguma inconsistência em relação ao ano de 2022, é importante que seja reportada para a estatística, para que a gente possa avaliar se tem algum problema e saneá-lo. Bom, com relação à estrutura do relatório, nós dividimos em 4 grandes grupos. O grupo de entradas, que engloba distribuídos, recebidos por redistribuição, os embargos de declaração recebidos, os processos reativados, que estavam arquivados foram reativados, e recebidos das turmas recursais, e os que tiveram levantamento do sobrestamento. Temos o grupo da saída, que engloba os remetidos à turma recursal, os baixados, os redistribuídos para outras unidades e os sobrestados no período. Depois, o acervo, que nós trazemos uma série histórica com a evolução do acervo e a tramitação atual. Depois, quando eu estiver passando por cada página, eu detalho. E a produtividade. E depois nós trazemos alguns dados analíticos. Essas cores que nós colocamos aqui para dividir os grupos, elas são replicadas em cada página desse grupo. Então, vou começar pela primeira página, distribuídos. Então, só voltando aqui. Então, clicando sobre a opção desejada, ele remete para a página. Nessa primeira página,
vou demorar um pouquinho mais, porque eu vou explicar cada filtro aqui e depois eles se repetem nas próximas páginas, então vai ser um pouco mais rápido nas próximas. Esse primeiro filtro da unidade judiciária, ele é o mesmo que tem lá naquela primeira página, e selecionando na primeira página, ele já fica fixado para as próximas, não precisa selecionar cada página. O período também, o selecionado, ele fica fixo para as demais páginas, e nós publicamos o painel com os últimos 12 meses selecionados. E caso seja necessário outro período de pesquisa, basta selecionar nesse filtro aqui. Em algumas páginas, nós temos outras opções de relatório. Nessa primeira página de casos novos, temos os dados de distribuídos e recebidos por redistribuição. Então, no caso dos distribuídos aqui, nos últimos 12 meses, nós tivemos 516.776 processos distribuídos para os juizados especiais federais. Esses dados, nós fizemos uma validação assim, com os dados do CIGEF do ano de 2021, os números estavam equivalentes, então por isso nós estamos liberando para essa primeira validação também, porque nós já fizemos uma validação macro, fizemos diversos ajustes, mas chega um momento que nós, enquanto estatísticas, não conseguimos evoluir de um mês para outro, tanta diferença no acervo. Então, precisamos do apoio de cada unidade que tão bem conhece seu acervo para nos auxiliar, para dizer se esse número está adequado, se não está, o que pode estar inconsistente. Depois dos filtros do relatório, nós temos um filtro aqui que agrupa os processos segundo os critérios do Justiça em Número. Então, temos a opção das cartas, que engloba as cartas precatórias, rogatórias e de ordem, processos de conhecimento não criminal, processos de execução e outras classes que não estão englobadas nesse grupo, segundo os critérios do CNJ. É possível também fazer análise por classe, vou pegar aqui o procedimento do juizado, que é o que mais temos aí no juizado. Procedimento. Bom, eu vou me perder aqui. Temos aqui, é possível selecionar por classe, como no juizado não tem tantas classes disponíveis, depois a gente vai colocar um filtro para aparecer só o que tem opção para facilitar. Ou por assunto. Ver quantos processos estão naquele relatório por determinado assunto. Então, selecionando o assunto, ele traz o resultado aqui considerando o assunto principal do processo. E aqui temos também a opção por matéria. Esse campo matéria, ele considera o primeiro nível da tabela de assuntos do CNJ. Então, se o assunto principal for um assunto assistencial, ele está englobado aqui, ou do direito previdenciário, que é o que mais temos no juizado, selecionando a matéria, é possível fazer essa pesquisa, e esse filtro interfere aqui também nos assuntos que são apresentados no filtro de assunto principal. Então, caso o usuário saiba que o assunto que ele quer do direito previdenciário, selecionando a matéria, o rol de assuntos para seleção diminui e apresenta só os assuntos dessa árvore. Aqui é apresentada o quantitativo, mês a mês, com a evolução. E aqui, passando o mouse sobre a barra, é apresentado o valor daquele mês e de 12 meses anteriores. E qual foi a variação em quantidade e em percentual. Aqui temos o total do período selecionado, aqui no caso sempre disponibilizamos os últimos 12 meses, então temos o período dos últimos 12 meses e a média mensal desse período. Por fim, aqui ao final da página, temos o quantitativo por assunto e por classe, e ele está selecionado em ordem decrescente.
de forma que tenha facilmente apresentado o assunto e a classe de maior incidência. E a última funcionalidade, a penúltima funcionalidade dessa página é a possibilidade de extrair o dado para um Excel. Caso seja necessário fazer a validação do dado, vou selecionar um menor para ser mais rápido. Vou pegar o mês de maio, por exemplo. Eu quero saber quais são esses processos distribuídos no mês de maio. Clicando aqui sobre essa figura do Excel, ele abre uma listagem onde apresenta a listagem de processos. Nessa listagem são excluídos os processos com nível de sigilo médio, intenso ou absoluto. E clicando nesses 3 pontos que aparecem no canto superior direito, abre a opção exportar dados, que clicando em exportar é gerado um arquivo Excel que possibilita fazer outros trabalhos para análise dos dados, principalmente nesse período de validação que é muito utilizada essa listagem para poder ver quais são os processos que estão englobados ali. E aqui nós apresentamos o ano e o mês que o processo foi considerado, o relatório distribuídos, o número do processo, o sistema. No GEF não tem diferença mais para as varas e para o segundo grau, tem diferença, né, se é físico ou eletrônico, a unidade, data da distribuição, a classe e o assunto de cada processo. Retornando para o painel, clicando em voltar, ele volta para a página dos gráficos. Para navegar de uma página para outra, não precisa voltar para o menu inicial. Nós temos essa barra lateral, onde possibilita voltar para a página anterior ou para a próxima. No caso que eu estou no distribuído, se eu for para a próxima, eu vou para os embargos de declaração interpostos. E clicando nessa daqui que tem o círculo com a setinha, eu volto para o sumário inicial. Então, o próximo relatório, nós temos, aqui dentro dos casos novos, nós já temos distribuídos e redistribuídos, entrada, né, recebidos por redistribuição. Na próxima, nós temos os embargos de declaração interpostos, que são os processos que tiveram uma petição de embargo de declaração no período. Então, aqui são casos novos de embargo, os filtros são os mesmos da página anterior. A única diferença que temos aqui é o ano da distribuição do processo. Na próxima página, temos os processos reativados e recebidos da turma recursal, que são aqueles que estavam arquivados e por algum motivo foram desarquivados, e os que retornaram da turma recursal após julgamento ou para alguma diligência. Os filtros aqui se repetem. Na próxima página, temos os que tiveram levantamento do sobrestamento, ou seja, o processo estava sobrestado e naquele mês teve um movimento de levantamento do sobrestamento. Os filtros se repetem, só aproveito para falar deste outro ícone. Esse ícone é para limpar filtros. Caso tenha algum filtro, quer voltar para o filtro anterior, só é clicar aqui que ele volta. Eu não vou clicar para não apagar o filtro do período aqui e depois eu ter que selecionar e demorar mais. Na próxima, aí aqui finalizamos, como podem observar, já mudou a cor, então finalizamos o grupo de entrada e entramos no grupo de saída. O primeiro relatório que temos aqui do grupo de saída são os remetidos à turma recursal. Os processos que mensalmente são remetidos para a turma recursal. Na sequência, temos os baixados, e aqui nos baixados nós temos duas opções. Não, só os baixados definitivamente. Está faltando aqui, a gente vai disponibilizar também os que são remetidos para outros juízos, que são os baixados definitivamente, que são arquivados definitivamente por arquivo, e os que são remetidos por incompetência para outro juiz, a gente vai inserir esse filtro aqui também.
Depois, os que foram encaminhados para as outras unidades por redistribuição, sobrestados no período, que tiveram um movimento de sobrestamento ali no período. Uma pergunta que nós já recebemos é se temos o relatório por tema, quantidade de sobrestados por tema. Ainda estamos trabalhando junto com a SET para estruturar o dado para que a gente possa apresentá-lo no painel. Hoje foi disponibilizada, ontem, foi disponibilizada uma funcionalidade que a gente consegue até fazer o levantamento por aqui, mas no painel a gente ainda está trabalhando para estruturar o dado para disponibilização, mas em breve teremos este dado disponibilizado também. E aqui já entramos no grupo do acervo. Nessa página do acervo eu vou demorar um pouquinho, mas só para demonstrar as outras opções de relatórios que nós temos aqui. Então, aqui os filtros se repetem, a única diferença que nós temos aqui é que apresenta o percentual de processo por ano de distribuição. Aqui vocês podem ver que tem um percentual aqui de 0,5% que está com o ano de distribuição em branco. Nós estamos trabalhando aí junto com a SET para preencher essa lacuna, ver por que tem alguns processos que não estão apresentando o ano da distribuição. Já temos a relação, estamos avaliando para sanear esse problema. Mas sendo saneado, teremos aqui todo o acervo distribuído por ano de distribuição. Aqui nesse relatório, nós temos a opção de consultar o acervo em diversos aspectos. A tramitação total, que engloba os ativos mais o sobrestado, ou dividir só os ativos ou só os sobrestados. E também os que estão em tramitação na instância superior, a quantidade de processos que tramita na instância superior. Outros aspectos que nós temos aqui do acervo são desse acervo, quantos estão pendentes de primeiro julgamento, quantos estão conclusos para decisão, para despacho, para sentença, com tutela provisória pendente e com embargo de declaração pendente. Os processos pendentes de primeiro julgamento são apresentados aqui, os processos que foram distribuídos e não foi identificado nenhum movimento de julgamento. Movimento de julgamento seria sentença, com julgamento do mérito, sem julgamento do mérito e todo o detalhamento dessa hierarquia da tabela. Aqui os processos que têm a fase, né, de conclusão para despacho, decisão, sentença. O de tutela provisória são aqueles processos que têm a marcação de pedido de tutela e não tem nenhum movimento que se refere à apreciação da tutela. E os embargos pendentes, dentre aqueles que tiveram a petição, que foi apresentada na segunda página, os que ainda não foram julgados estão apresentados aqui. Bom, aqui esse é o resumo, e aqui na próxima página nós temos o acervo atual. Então, o acervo atual é o acervo, também consistência, o acervo na última data do processamento. Então, aqui, desse acervo, é possível consultar quantos tem em cada tarefa e também por tempo sem movimentação. Então, aqui, quantos estão sem movimentação até 30 dias ou há mais de 90 dias? Esse filtro aqui foi um critério que nós adotamos seguindo alguns relatórios, demandas que nós recebemos por chamado, e vemos que é o período mais frequente, mas sendo necessário, é possível criar outros. E aqui nessa página também é possível visualizar naquele formato de quantidade de processos em tramitação por classe ou assunto. Basta clicar nessa opção ou por última movimentação ou por classe e assunto. E aí aqui nós temos a quantidade de processos no acervo atual por classe e por assunto. Bom, os demais filtros não têm alteração.
E aqui na próxima página temos a produtividade. Na página de produtividade, em relação aos filtros, a única diferença que temos é a possibilidade de pesquisar por magistrado. E aqui, dentre as opções de relatório, temos a quantidade de sentenças, acordos homologados, embargos de declaração julgado, tutelas apreciadas, decisões interlocutórias, exceto as tutelas, que estão aqui separadas, os despachos e audiência de conciliação e outras audiências, exceto conciliação. Então, é possível também consultar esses aspectos do acervo e é considerado, né, o magistrado que juntou o ato, no caso do PJE, que juntou o ato lá no PJE, que consta a assinatura. E aqui nós temos a opção de pesquisa por magistrado, que aparece aqui, né? Qual o magistrado, se eu selecionar uma unidade aqui específica, vou pegar Campo Grande, primeira vara gabinete de Campo Grande. Nós temos os magistrados que têm registro de produtividade aqui nesse período de 12 meses na primeira vara gabinete de Campo Grande. Vou pegar só sentença. Quantos sentenciados nessa vara gabinete de Campo Grande? E temos aqui também aquela mesma visualização por classe e por assunto, quantos processos foram, aqui no caso está selecionado sentença, então quantos foram sentenciados por classe e por assunto, e também nesta página quantos por movimentação processual. Então aqui nós temos aqui é o código do movimento da tabela do CNJ, então com resolução do mérito, por pronúncia de decadência ou prescrição. Então temos todas as movimentações registradas nesse período. E o quantitativo. Voltando para toda a terceira região. Bom, essas são as funcionalidades dessa página. E na próxima, aqui nós já entramos na parte mais analítica. Então, aqui nós trazemos um resumo de todas as páginas anteriores. Então, as entradas nos últimos 12 meses, o acervo atual, a produtividade nos últimos 12 meses, o fluxo de recorribilidade, então, os embargos interpostos, julgados e pendentes nesse período de 12 meses. E as saídas nos últimos 12 meses. Aqui nós temos a visualização o quanto a unidade entrega para o jurisdicionado, né? Então, da tramitação, qual a taxa de congestionamento do acervo? A taxa de congestionamento, ela observa a relação entre os casos pendentes e os processos baixados no período de 12 meses. Então, dentre os casos pendentes, e qual a quantidade de baixados? Então, o acervo, ele apresenta a taxa de congestionamento do acervo aqui. E aqui nós temos a taxa de congestionamento líquida, que exclui os processos sobrestados, e a taxa de congestionamento total, que inclui os sobrestados. E o índice de atendimento à demanda observa o número de processos baixados em relação aos casos novos. Aqui temos um fluxo de sentenças em relação aos casos novos e de processos conclusos para sentença mês a mês, com a evolução do acervo de processos de conclusos para sentença mensal. E qual é a ordem entre os sentenciados e os casos novos. Então, aqui, observamos que aqui teve mais casos novos e aqui já teve quase a mesma quantidade entre sentenças e casos novos. E aqui vemos que está se igualando quase. Na próxima nós temos o fluxo de embargo de declaração, aquele entre os embargos interpostos e as sentenças de embargos e quantos estão pendentes nesse período selecionado.
E aqui nós temos um fluxo de entradas e saídas para um comparativo, para que é possível avaliar se está entrando mais processos ou saindo mais. No fluxo de entrada são considerados os processos distribuídos, os recebidos por redistribuição, os reativados, recebidos da TR e os que tiveram levantamento do sobrestamento. E todos esses casos mantêm o processo ativo no acervo. E na saída, nós temos os baixados, remetidos às turmas recursais, os enviados a outra unidade por redistribuição e os sobrestados no período que retiram o processo do acervo de ativos. E aqui nós temos um resultado entre entrada e a saída. Quando está negativo, significa que a saída foi maior do que a entrada. E positivo, a entrada foi maior do que a saída. E, por fim, temos o tempo de tramitação do processo. Aqui no tempo de tramitação total, é considerado o número de dias entre a data do processamento e a data da distribuição. Então, a média do tempo de tramitação hoje, pelo acervo que nós temos hoje, seria de 778 dias. Nós sabemos que este número vai cair, porque nós já identificamos algumas questões que a SET já está trabalhando, em torno de 2.000 processos que consta aí no acervo do juizado, que deveria estar na turma recursal, por uma ausência de movimentação no momento da migração, que nós estamos trabalhando aí para ajustar isso. Então, como tem processos muito antigos que vão sair do acervo, a tendência é que esse número reduza com esse saneamento. E esses são casos que nós sabemos, mas não sabemos se tem outras situações que requerem ajustes, e por este motivo nós precisamos tanto do apoio de cada um de vocês. O tempo de sentença seria o tempo médio para julgamento dos processos nos últimos 12 meses. E o tempo de baixado, o tempo entre a data da distribuição e a data da baixa definitiva do processo. E, por último, nós trazemos a possibilidade de um comparativo entre várias. É uma demanda que nós, por vezes, recebemos e disponibilizamos no painel, até para isso é utilizado até mesmo pela administração, né, para decisões aí de lotação e criação de varas. Então, nós temos esses dados disponíveis e que todos possam acompanhar também. Então, é possível selecionar, por exemplo, eu vou pegar posso pegar duas subseções aqui e compará-las, e aí ele traz os dados das unidades selecionadas, ou só a unidade, ou a subseção, e aí é possível comparar a quantidade de processos baixados definitivamente, distribuídos, e aqui é tudo sempre observando esse período que está selecionado aqui. Só a tramitação líquida que apresenta sempre o último período do processamento, que é o último período, que é, no caso, 15 de junho. Quantidade de processos conclusos para sentença, de processos sobrestados, enfim, todas essas opções. E selecionando mais de uma, ele traz por barra cada cor com a sua representatividade que está descrita aqui no rodapé. Então, são essas as funcionalidades do painel, e eu espero que todos possam utilizá-lo e caso tenham qualquer dúvida ou sugestão, estamos à disposição para auxiliá-los na utilização do painel e também para tentar avaliar qualquer questão que vocês possam apresentar. Eu retorno a palavra à doutora Daldice, que está com a mão levantada, e estou à disposição para dúvidas, e em breve eu vou disponibilizar no chat o link do painel para que todos possam acessar. Esse link ele está publicado internamente, então
Desde o ataque hacker, nós estamos com uma limitação para acessar esse link em remoto. Então, do fórum ele funciona normalmente, mas em remoto ele não é possível acessar diretamente pelo link. Doutora, só peço licença 1 minuto, só para eu demonstrar, além do link, como é possível acessar remotamente. Aqui, só para que todos possam visualizar, bom, eu vou encaminhar o link e temos também aqui, lá no Google Global, que é o virtual, TRF3 virtual, em estatística TRF tem essa opção, esse ícone, estatística TRF, onde tem lá escrito estatística TRF, movimentação processual GEF. Por lá é possível acessar, mas a SET já está trabalhando para que esse link funcione diretamente no remoto também. Mas hoje o link só está funcionando nos fóruns, nos micros do fórum. Doutora, passa a palavra para a senhora. Obrigada, Kátia. Parabéns, é um trabalhão, né? Obrigada. Bom, eu estando, digamos que eu tenha um GEF, que eu esteja titularizando um GEF, e queira validar esses números. O meu procedimento seria exportar esses dados e conferir naquela planilha Excel, ou teria uma outra forma para que eu possa, se é que eu estou entendendo bem o que é validar, né? Seria esse o caminho ou teria outros caminhos para que eu fizesse essa validação? Doutora, é possível consultar pelo micro mesmo, né, olhando pela tela, ou exportar a planilha e, a partir da planilha, visualizar os processos, ou até mesmo compulsá-lo, né, ver se realmente estão naquela situação que está descrita ali na planilha. No acervo é apresentada a última movimentação, então, e até mesmo, por exemplo, o processo concluso para despacho, pode falar, não, esse processo não está concluso, e aí nós teremos que ver por que não está constando como concluso quando não deveria. Uhum. Tá. Tá bom. Eu estou satisfeita, satisfeita imaginando que quem tivesse numa vara pudesse ter pudesse ter essa dúvida como proceder, né? Obrigada, Kátia. Imagina, disponha, doutora. Bom, eu passo a palavra para a Maíra, que fará o encerramento. Ai, Kátia, obrigada. Na verdade, vou agradecer só. Não vou nem, porque já são 6h10 e a gente combinou de levar só 1 hora, mas era tão importante ouvir a Kátia, agradecer a doutora Marisa, a doutora Daldice, desembargador corregedor Luiz Stefanini, doutora Alexandre, que está sempre aqui conosco nessa missão da estatística, doutor Paulo Arena, doutora Cúcio, a minha equipe, Kátia, Rafael e todos os outros, não vou falar, que senão eu acabo esquecendo alguém. Mas, e para mim é uma honra, né? Juizado tá aqui apresentando o painel dos juizados, depois de tanto tempo nos juizados em que estive, trabalhei nos juizados, e só dizer que fico à disposição de todos, na DEG, o e-mail da estatística, até a gente já colocou aqui no chat, para que quem estiver fazendo a validação dos dados aí durante esse mês de julho, o prazo que o doutor Alexandre falou, do dia 31, para a gente tentar ao máximo corrigir né, as discrepâncias que a gente encontrar, e muitas delas decorrentes da migração, é natural que aconteça, né, a migração dos dados do SysGEF para o PJE. Então, a gente fica à disposição no e-mail, mas também se precisarem pelo Teams, mas de toda forma, para registrar mesmo as demandas e os problemas, a gente pede mesmo para que envie pelo e-mail da estatística, e aí, dentro do possível, sempre encaminhar o exemplo dos processos, né, onde identificou o problema, porque aí fica bem mais fácil da gente analisar e buscar as correções. Acho que é isso. Eu vou devolver aqui só para a doutora Alexandre para encerrar, e aí já vou agradecendo, e obrigada a todos e todas. Obrigado, Maíra. Eu vou passar a palavra para a presidente, doutora Marisa, para fazer o encerramento, e agradecer mais uma vez a presença e o comprometimento de todos. Isso é importante, que todos utilizem a ferramenta, utilizem cada vez mais, para que a gente possa fazer as correções.
Presidente, palavra está com a senhora para o encerramento. Muito obrigado. Que maravilha! Como vocês têm trabalhado, hein, gente? O quanto vocês evoluíram, né? Nessa questão do painel do BI. No jargão militar tem uma expressão assim, em missão, quando eles estão fazendo as coisas, né? Aí quando tem resultado, evoluiu. Vocês estão na fase do evoluíram muito, mas a missão ainda vai longe, né? O sistema sempre em construção. Parabéns a todos os envolvidos, Saliba, Paula Arena, Daldice, Maíra, Kátia, todo mundo que tem trabalhado nisso aí, né, Stefanini? Esse pessoal sempre traz um grande orgulho para nós, né? Sempre, sempre. A nossa tribo da terceira região não decepciona, não decepciona. Né, Daldice? Eles não decepcionam. Com certeza. Apoiado, Marisa. Não decepcionam. Parabéns e muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Então, vocês são meu orgulho. São 10. Vocês são 10. Diz aí, Stefanini, acho que agora eu tenho que passar para você. Bertucci. Quem fala agora? Cadê o cerimonial? Fala da Daldice aí, né? Do Jeff, né, Daldice? Fala aí. Não, se deixar, eu vou perguntar mais coisas, então é melhor encerrar. Então, Só tá vendo uma pergunta, houve uma pergunta, boa tarde, boa noite a todos, da Adriana Andreoni, que todo mundo conhece, do juizado, do GACO. Que fez aniversário, dia 28. Puxa, a senhora entregou isso. Ela pergunta, acho que é bom deixar bem claro, aí eu pergunto para a Kátia, para a Maíra, como efetivamente as unidades de juizado vão validar esses dados. Qual que é o procedimento? Eu já estava até aqui digitando no chat. Então, porque há sempre essa dúvida, então queria pedir para vocês nos explicassem de modo muito claro, porque você sabe, Maíra, que o pessoal do juizado é inquieto, né? Por natureza, né? Por favor. Eu estava até respondendo, porque o primeiro ponto assim, é tomar muito cuidado em comparar dado do painel de estatística com o relatório gerencial. Por quê? Relatório gerencial, ele é dinâmico, e o painel de estatística, ele mostra uma situação. Então, não é bom comparar, puxar o gerencial e achar que vai encontrar a mesma situação na estatística. O ideal é o painel, a gente consegue extrair a lista dos processos naquela determinada situação. Então, eu pego o meu acervo, a lista de processos, onde consta a última movimentação, e aí eu confronto com a consulta processual. E aí, a consulta, porque daí eu consulto o processo e identifico se realmente ele está refletindo aquilo que o painel me trouxe. Poderia então ser por amostragem, Maíra? Sim, pode ser por amostragem. Por amostragem, claro, claro. Porque se no grupo está tudo ok, a gente presume que exato, sim. estaria, né? Para todo mundo não ficar preocupado que eu já fiquei também com essa inquietação, será que eu vou ter que fazer tudo e tal? Não, então faria por amostragem, né? Só que não sei se foi mera ilustração, vocês colocaram 15/6 a situação. Não seria 15/5? É isso mesmo? Doutora, é 15/6 mesmo. Até aproveito a oportunidade para falar sobre a periodicidade de atualização do painel. O painel ele é atualizado quinzenalmente, com dados do dia 15 e do dia 30 de cada mês. Mas nós temos um delay aí de publicação, claro, porque no dia 1º e no dia 16 a SET faz a extração dos sistemas processuais para o repositório da estatística, faz todo o tratamento do dados, cálculos de cada relatório, então leva em torno de 10 dias para finalizar esse processo quando é disponibilizado. Então, geralmente, nós disponibilizamos em torno do dia 15 o dado do dia 30 ou 31 e em torno do dia 25, 26 o dado do dia 15. Será que algum dia a gente teria, nem que seja parcialmente, algum dado que seja mais presente? Mas eu sempre briguei com a Maíra, né, Maíra? Antes era muito, muito lá atrás, né? E agora já chegou, já está muito bom, mas a gente quer mais, né? Assim, um pouquinho mais atualizado o dado, né?
Nós temos trabalhado incansavelmente junto à SET para isso, doutora. Inclusive, nós já tivemos uma evolução, porque quando nós começamos com o projeto em 2018, a nossa atualização era mensal. E em abril do ano passado, conseguimos passar para quinzenal, mas com a entrada do Jeff, o volume de dados cresceu absurdamente, que tem dificultado bastante o processamento dos dados, mas a gente tem trabalhado, estamos aí num projeto de reestruturação do repositório para chegarmos nesse D-1, que hoje apresente o dado de ontem, mas estamos trabalhando para isso. Já é uma notícia muito boa, que eu estava aqui tentando, mas como a doutora Marisa fala em evolução, e realmente é evolução, né, a gente fica grato por já ter isso, né, então, e ter também a ideia, né, a linha do tempo, que um dia nós chegaremos lá, tá muito bom, animador. É isso. Bom, então podemos? Pode, Saliba, encerrar. Eu já falei que pode encerrar, senão... Obrigado, desembargadora Daldice. Então, agradecendo a presença de todos mais uma vez, conclamando que usem e abusem da ferramenta, que nos dê um feedback. Então, a gente dá por encerrada essa nossa live, apresentação, e agradecendo mais uma vez. E está aí o contato, nosso contato. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigada, gente. Parabéns a todos aí pelo trabalho. Parabéns para todos. Boa noite, tchau. Parabéns para você. Boa noite a todos. Boa noite, tchau. Boa noite. Vamos entrar todos os Jeffs para validar isso, hein, gente? É 31 de julho. Abraço. Tchau.